Mestre Zé Luís, ao completares o teu percurso profissional, aqueles e aquelas que estávamos mais perto de ti, partilhando espaço e tarefas, acatámos o teu furtar-te a homenagens ruidosas. Sempre que tu arcasses com mais um esforço, o de fazer memória histórica para nós e o mundo, referindo essa trajetória académica e pessoal. O resultado foi o livro José Luís Rodrigues, Nos Trilhos da Língua, editado a inícios do ano Covid. No volume acompañamos nas túas palabras e con algunhas imaxes a senda que vai do interior na provincia de Lugo ao desempeño docente e investigador no USC, onde te xubila recentemente. Se na vila maior natal eras coñecido por Gandoi, nos tempos das milicias universitarias en Monte la Reina de Zamora, onde felizmente coincides con Xesús Pena, eras chamado de José. Na xuventude aínda podías ter sido Rofernán, Só Fernán ou até Rodrifer, dices. Mas comezas a asinar os traballos como Rodríguez e tanto os portugueses chegan a aceitarte por Rodríguez que nos momentos de maior tensión normativa nestas partes pretenden pendurarte un Rodríguez Lapa completo. Seguramente a moita honra, porque con esa figura excepcional xúntanse máis dúas extraordinarias. Carballo e tú mesmo. Os tres propondo e construindo historia de alta pertinencia para o noso presente colectivo, como país, adiantábamos no prefacio do dito libro. Aí fica, para que xentes e país leian se quixeren coñecer. E chega aquí a segunda teima á volta do profesor, do amigo, da túa honestidade e da túa bonomía. Cando uns bons meses atrás nos embarcamos na empresa do libro, emprendemos ao mesmo tempo unha segunda vía. Para prestarnos diante do futuro o recoñecimento que mereces. Nesta parte do proxecto, de atribulado proceso, perseguimos persoas que ao longo das últimas décadas estiveran en contacto contigo, de varios puntos de vista. Solicitamos depoimentos en vídeo de cualquier formato e consentimento expreso para usar a grabazón neste conxunto audiovisual agora reunido e por fin exhibido. Pedíamos frases, pareceres, saudazóns, o que se achase oportuno e con toda a liberdade, referindo coñecimento, contacto, algunha lembranza en relación a ti, querido Xosé Luís. A resposta foi ampla, plural, irregular en tamaños e formatos e sempre inmensamente grata e cordial, de corazón. No medio do proceso, confinamentos e adaptación ao novo contexto. Temos de dicer, por tanto, admirado mestre, que esta non é síntese imaginada, mas a posible. Non se acrescentarán exteriores lugueses, nin comentarios novos do núcleo de docentes a ti máis chegado. Con algún amadorismo e máis amizade, aquí está a excusa para nos convocarmos de novo á túa volta. Quen de perto navegou contigo tentou aprender a cordialidade, a capacidade de resistencia, o optimismo da vontade e todo iso colocar na túa celebración. Este é o testemunho verbal do grupo, con saudades de ti ao leme apenas, e dando voz só a parte da tanta xente que en imposible distanciamento tamén te estimou e estima. Cando estes días atrás empecé a pensar en que podía dicir a propósito de Xosé Luís, unha imaxe que non tardou en virme á cabeza foi a da película The Quiet Man, O Home Tranquilo, de John Wayne. A verdade é que tendo a pensar en Xosé Luís como The Quiet Man ou como Home Tranquilo, porque nos 30 e tantos anos que tivemos de convivencia, creo que o vin algunha vez incomodado, case nunca cabreado, e desde logo nunca iracundo, aínda que sospeito que podería pasar como a John Wayne ao final da película, porque teño a sensación de que cando é necesario sabe sacar o seu xenio. Xosé Luís foi unha persoa que creo que contribuiu a facer moito máis fáciles as relacións entre os compañeiros de traballo, ou polo menos a facelas un pouco menos difíciles, xustamente por esta condición súa de home tranquilo. En fin, Xosé Luís creo que é unha boa persoa, creo que foi un magnífico docente, un magnífico profesor, desde logo unha persoa que me fixo
sentir ao longo do tempo en que compartimos departamento moi boas sensacións que fixo a experiencia un pouco menos traumática do que puido ser en certas ocasións. En fin, por todas estas razóns e por moitas máis que sería longo de contar aquí, eu quero vos dicir unha cousa. Viva Xosé Luís. Profesoras de portugués de la Universidad de Santiago de Compostela que han tenido como maestro y amigo a mi amigo y maestro José Luis Rodríguez, me piden que manifieste y testimonie mi experiencia personal en tantos años de trato con él. Tengo que confesar, en primer lugar, su calidad humana manifiesta en su lealtad. Un amigo leal significa todo para mí. Y debería bastar esto, pero en este caso tengo que hablar también de su calidad profesional, de su formación y sagacidad en una materia tan sutil y sujeta a matices como la historia de la lengua. Fueron muchas las dudas que le consulté y que me resolvió satisfactoriamente. Un gran abrazo para mi amigo José Luis. Sinto unha grande satisfazón por poder dar testemuño da miña admiración e da miña amizade con o profesor Xosé Luís Rodríguez. Coñecémonos desde os tempos da nosa mocidade e desde entón eu só podo dicer que sempre sentín non só o seu maxisterio de profesor douto en moitos saberes, mas tamén a súa amizade e a súa calidade persoal de magnífica persoa, de honradez. E pensando un pouco en todo o que produciu ao longo da vida, sí que quisera dicer que me gostaría de que todos os seus traballos dispersos, que son moitos e magníficos, moitos deles son realmente magistrais, que fosen recollidos nun volume que daría unha idea máis exacta do seu valor como investigador e como profesor. A súa tese de doutoramento, eu sempre digo, e creo que coñezo ben as edicións dos trovadores medievais, sempre digo que a mellor de todas as edicións que se teñen feito sobre un trovador, sobre neste caso o trovador compostelano Xoán Airas. De maneira que o meu desexo é que durante moitos anos aínda o profesor Xosé Luís Rodríguez nos siga dando a súa ciencia e, para min, tamén, desde logo, a súa amizade. Ben querido Xosé Luís, é un privilexio poder participar nesta amical rolda de saúdos en que me sinto tamén representante dos meus e das miñas colegas da sección de galego-portugués da Universidade da Coruña. Todas as persoas que hoxe aquí traballamos somos debedoras do teu maxisterio filolóxico e moitas, se olhamos cara atrás, sempre encontramos a túa presenza amiga nos pasos fundamentais das nosas traxectorias académicas, acompañándonos coa túa sabedoría e co teu bo facer, coa túa xenerosidade e coa túa discreción. Para min, es parte fundamental dos meus anos de formación e de aprendizaxe nos corredores e nas salas da bella Facultade de Mazarelos, que xa só existe na nosa memoria, onde aínda mantiña gabinete don Ricardo Carballo Calero. Lembro os cursos de doutoramento onde aprendemos a importancia do pseudosismo portugués na cultura galega e lembro, sobre todo, os teus magníficos traballos sobre a lírica trovadoresca que continuaron os camiños abertos nos estudos medievais por outro grande mestre, Manuel Rodríguez Lapa. Obrigada, por tanto, e parabéns por todo. Amigo Xosé Luís, parece que foi onte cando te coñecín como alumno teu na bella Facultade de Filoloxía en Mazarelos e pasaron xa casi 40 anos. Mal imaginaba eu daquela que aquel encontro ia supor o comezo dunha longa relación de convivencia que chegaría a ser cotiá e que sempre foi afectuosa como compañeiros no Departamento de Filoloxía Galega que hoxe me honro en dirixir. Pero teño que dicir que antes que nada e antes que colega fuches para min un mestre sempre próximo e un dos meus profesores de referencia nesa etapa tan marcante como son os anos estudiantís, que imprimen carácter para sempre.
Logo, os camiños da vida académica levarnos por sendas parcialmente distintas baixo o teito común do departamento. Eu diría que distintas, pero nunca distantes. Eu nunca deixei de sentir ao longo de todos estes anos o teu afecto, a tua proximidade e o teu respeto polos puntos de vista diverxentes que puidemos adoptar. Unhas diverxencias que eu sempre relativicei e que co paso do tempo percibo cada vez máis tenues, máis cheas de matices, máis invisibles. Andamos esculcando no mesmo laberinto, cheos de incertezas, polo menos eu, ensaiando camiños tal vez distintos, pero que ao final teñen que levarnos á mesma meta. Esa é a miña vivencia, e iso tamén o que percibín do teu magisterio ao longo de tantos anos de convivencia e de complicidade tácita. Foi, de verdade, un placer compartir contigo tantas cousas como compartimos durante tanto tempo na Casa Común do Galego. Gustaríame que me contases entre os teus amigos e entre os teus discípulos, como eu, desde logo, te conto entre os meus mestres. Unha fonda aperta, amigo. Coñecín ao profesor Xosé Luís Rodríguez no curso académico 1966-67. Eu era profesora adxunta provisional de gramática histórica de la lengua española. El facía parte de un grupo de uns 30 a 40 alumnos de terceiro curso de Filoloxía Románica, entre os quais lembro especificamente tanto a Xosé Luís como a Xesús Pena. Tamén lembro outros moitos que tamén chegaron a ser profesores catedráticos de universidade, e moitos son ou eran, non sabemos se estarán xubilados, catedráticos de Instituto de Ensino Secundario. Nos anos seguintes tive máis contacto con don Ricardo Carballo Calero e volvín iniciar esas conversas con Xosé Luís Rodríguez de asesoramento e axuda no ano 1979, cando comezamos a elaborar un libro de lingua galega para a editora Everés para o curso primeiro de bacharelato. Como debido á miña vida e ausencia e estar fora de Santiago, volvín ter relacionamento con Xosé Luís e outros amigos no ano 1981, cando se fundou a Asociación Galega da Lingua, e desde ese momento sempre contei coa súa colaboración, co seu asesoramento, o seu apoio e a súa axuda. Por iso penso que é un dignísimo merecedor desta humilde e modesta homenaxe que lle queremos facer todas as persoas que o queremos, respeitamos e valoramos o seu labor a favor da normalización e normativización do idioma galego-portugués. Coñecí a Xosé Luís Rodríguez no ano 1979, cando tiven que deslocarme de Madrid a Santiago de Compostela para procurar xente necesaria para o primeiro e grande dicionario galego en galego. El atendeume perfeitamente, foi moi amicável comigo e en todo momento sorría e non só sorría, senón que tamén era capaz de estar ao teu lado. Unha das cousas que eu sempre admirei del foi ese amplo e grande sorriso e esa atitude de servizo aos demais, sen intentar nunca impor os seus criterios filolóxicos, senón respeitando os criterios dos demais, colaborando en todo momento para que as cousas chegasen a unha concordia entre ambas as partes en caso de que fose necesario. Ese amplo sorriso e esa atitude de servizo aos demais foi o que el tivo durante toda a súa vida, e que acrescentando a isto os seus grandes coñecimentos, fixo del un modelo para seguirmos a partir de agora. Cando me dixeran que o meu colega José Luís Rodríguez íase reformar, pensei, con certeza será con júbilo.
mas com pouco retiro, porque ele não é homem para se retirar do pensamento, da leitura ou da cultura. E comecei logo a relembrar as 3 décadas de convívio intelectual que partilhamos. E não sei exatamente porquê, descobri que ficaram na minha memória de maneira especial as vezes que nos encontramos em júris de teses de doutoramento ou de concursos para vagas de professores universitários. Nos doutoramentos, o professor Rodríguez tinha sempre uma grande gentileza com o doutorando, que bem ou mal tinha passado anos a trabalhar naquela tese. Nos júris mais comprometidos para as vagas de professor, a sua voz calma punha ordem e paz em situações nem sempre fáceis, sempre a lembrar-nos que todos os candidatos eram pessoas dignas de respeito. Sim, definitivamente, se devo lembrar uma coisa, apenas uma, por óbvia falta de tempo, será esta: a humanidade de José Luís Rodríguez. A sua gentileza, o seu respeito pelo outro, qualidades nem sempre óbvias no nosso métier e, portanto, tão necessárias. Outros falarão na qualidade da sua investigação científica. Eu hoje quero lembrar o colega que é também um amigo. Bem-haja, professor Rodríguez. Os meus votos de longa felicidade nos longos anos que hão de vir. Querido José Luís, é um grande prazer participar desta homenagem a você, que foi, afinal, a primeira pessoa que me recebeu em Santiago de Compostela, quando eu cheguei para fazer o trabalho que resultou na publicação da antologia de poesia galega. Você foi também a pessoa que me convidou para ser leitora brasileira, naquela altura compartilhando os trabalhos com o leitor português, Benjamin Moreira, e com o Júlio Diegues. Desses momentos, desses anos todos, eu guardo muitas lembranças, mas aqui só vou lembrar algumas, como, por exemplo, o trabalho que fizemos, que resultou no Congresso do Brasil 500 anos depois, e no Congresso da Amazônia, realizado em seguida. E, claro, não podia deixar de lembrar os anos em que trabalhamos juntos para publicar as glosas marginais da Carolina Michaelis, num trabalho de conjunto com a Universidade de Coimbra e também com a Universidade Estadual de Campinas, a minha universidade, a Unicamp. Bom, José Luís, fazendo um resumo muito drástico, eu só queria dizer que você foi a pessoa responsável porque eu continuasse até hoje em contato com a universidade de forma pessoal e de forma profissional, que continue trabalhando com os colegas e que Santiago se tenha tornado a minha segunda pátria, a pátria do coração. Muito obrigada a você, José Luís Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Domingos Manassa Joaquim. Fui leitor 2006-2009 em Santiago de Compostela e foi a altura que conheci o professor José Luís. Portanto, foi, em princípio, de todo o acolhimento que tive, não é? Enquadramento, recepção, foi uma das pessoas que, em princípio, esteve à frente de tudo. Portanto, partilhamos umas cadeiras ou umas disciplinas, não é? E foi muito boa a experiência ter trabalhado com ele. Em princípio, aprendemos muito. Também na própria questão da inserção dentro de Santiago, ele foi uma pessoa que ajudou muito a que me inserisse muito bem, e sobretudo a maneira como ele dirigia também o grupo de professores, né, de que ele era responsável, o professor catedrático. Portanto, do ponto de vista humano, foi muito bom, né? Lembro-me da recepção da minha própria esposa,
a preocupação com o clima, quando vim os primeiros 30 dias, que me pediu para ficar em casa por causa da questão da adaptação. E o prazer dele ir a Angola para comprarmos um terreno para fazer uma pequena agricultura que acho que ele se esqueceu, porque agora está reformado. Portanto, e partilhamos então muitas ideias, muitas conversas. Portanto, ele então fica-me devendo, porque eu já estou à procura do terreno que é para ele ir a Angola para fazermos uma pequena agricultura, como ele dizia que era desejo dele. Unha aperta grande para o meu mestre e amigo Xosé Luís Rodríguez. Coñecino nos anos 70 na Universidade de Santiago, onde tive a fortuna de ser alumno seu, e desde entón sempre me considerei un dos seus moitos discípulos. Por aquel tempo eu xa traballaba, só ocasionalmente podía asistir ás aulas. Aínda así, Xosé Luís foi o profesor de referencia para min, e de seguida se converteu tamén nun amigo, sempre próximo, cordial e disposto a axudar. Xosé Luís deume confianza e ánimos para poder compatibilizar o traballo co estudo e para posteriormente acceder a un posto de profesor no ensino secundario. Tamén para emprender os cursos de terceiro ciclo e facer a tese de doutoramento, que se callar nunca tería realizado sen o seu estímulo e apoio. Podo dicir que cando nun determinado momento decidira abandonar eses cursos por dificultades de compatibilización laboral, foi Xosé Luís quen se ocupou mesmo persoalmente de resolver algúns problemas burocráticos. En fin, botando unha ollada ao meu percurso como estudante universitario e logo como profesor, Xosé Luís Rodríguez aparece como figura determinante e fundamental da miña formación académica e do meu desempeño profesional, o que nunca lle agradecerei suficientemente. Longa vida, pois, ao magnífico profesor e ao amigo ben querido. Moito obrigado, mestre, pola túa xenerosidade e pola túa amizade. O profesor Xosé Luís Rodríguez, xuntamente con o profesor Vítor Aguiar e Silva, foron cruciais na miña vida profesional. Foi Xosé Luís Rodríguez, lá nos finais dos anos 80, quen me falou dun lugar de leitor de español na Universidade do Miño, e foi Aguiar e Silva quen me empurrou para a lexicografía pouco tempo despois. Mas con Xosé Luís Rodríguez eu descubrí o reintegracionismo. E lembro-me perfeitamente do que sentí naquele momento, das descobertas nas aulas de portugués, Torga, por exemplo. Non é? E lembro-me muito ben dun traballo escolar onde eu manifestei esas descobertas e lembro-me dos comentarios na margen do profesor. Lembro-me muito ben porque utilicei un fragmento do Lazarillo de Tormes que
que es este. Mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trevejando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, madre, coco. Penso que, mesmo fora de contexto, debe dar para perceber. Un grande abrazo, Xosé Luís, e un moito obrigado. Cando en 1975, en Compostela, na Praza de Mazarelos, comecei o terceiro curso de Filoloxía, coñecín Xosé Luís, que chegou á nosa aula como profesor de unha das materias dese ano. A partir de aí, o seu maxisterio foi constante na Asociación de Filoloxía Galego-Portuguesa, con docencia noutras 4 ou 5 materias dos estudos nosos de filoloxía. Ora ben, Xosé Luís foi moito máis do que un profesor. A súa dedicación docente, a súa autoritas filolóxica, a súa proximidade amical desde os primeiros momentos, mesmo como guía experto na nosa primeira viaxe iniciática a Portugal, acabaron convertendo o inicial profesor e mestre nun amigo certo, e finalmente nun firme e íntegro colega ao longo de varias décadas na universidade, Xosé Luís na de Santiago e, no meu caso, na Universidade da Coruña. Sempre o firmei publicamente e agora reitero con melancolía, mas tamén con fondo agradecemento. Se alguén tivo influencia en min, e constame que en moitos máis, como profesor e como filólogo, ese foi Xosé Luís Rodríguez, exemplo de dedicación docente, compañeiro leal e home comprometido coa causa de lingua e literatura de noso. Penso que a Universidade de Santiago aínda non é ben consciente da grande perda que significa a xubilación do editor das cantigas de Xoán Airas, do autor de fundamentais pesquisas no ámbito da lingua e da literatura medieval e postmedieval, do mestre bo e xeneroso de moitas profesións, de moitas xeracións de profesorado da nosa lingua e literatura. Bom dia, amigos e amigas docentes da área de português da Universidade de Santiago de Compostela. Eu fui chamado a fazer algum depoimento sobre o gigante professor José Luís Rodrigues e fiquei muito orgulhoso com o convite. A minha caminhada de 10 anos, que foi de 96 a 2005, na nossa Universidade Compostelana, tem uma dúzia de momentos em que o grande Carlos Quiroga certamente definiu a felicidade futura da minha vida. Mas o enorme timoneiro que dava conta da felicidade de 2 dúzias de docentes de diversos departamentos, mesmo de outras universidades, foi o professor José Luís Rodrigues. Eu sei que nunca se diria o suficiente desta liderança forte, inteligente, elegante, às vezes bravo, sempre sofisticado que foi o catedrático José Luís Rodrigues. A sua disposição permanente de diálogo, de condução dos acontecimentos, de ressaltar sempre outras personalidades, sobretudo Carvalho Caleiro, a defesa da nossa língua comum, tornavam a sua generosidade em arma de luta diária a nos mostrar o caminho. A obtenção de espaços para lecionarmos por tantos ângulos diferentes, várias disciplinas nem sempre bem vistas pelo poder estatal, conferia uma aura épica àquela jornada, em que sabíamos haver ali mais do que diálogo e inteligência. Havia a certeza de estar projetando um futuro para todo um país. A crise teve áreas de catástrofe, mas logo eu vi que o charmoso, o carismático, o dono dos espaços e das mentes do mundo em galego-português, o amigo José Luís Rodrigues, havia deixado tudo bem amarrado com aquela paz armada que requer a construção e a manutenção do próprio conceito de civilização. É claro que não podemos esquecer que um dos maiores orgulhos do professor José Luís Rodrigues é ter sido o dileto discípulo de Ricardo Carvalho Caleiro, um galeguista símbolo da reintegração cultural e linguística da faixa ocidental da Península Ibérica. Isso me fez bem satisfeito por compor este grupo de trabalho que luta pela internacionalização de uma cultura galego-luso-brasileira que olha para o futuro com visão de gigante, não com perspectiva de anões. Mesma, o país e a nação, mais do que o professorado de língua portuguesa que ele comandava, mais do que a literatura variada que ele dominava, que ele ensinava, de João Aires a Fernão Mendes Pinto e de Rosalia de Castro a José Saramago,
era o grande propósito da sua vida. Eu voltei do meu doutorado ao Brasil em 2005 e somente retornei a Compostela 13 anos depois, quando então eu soube da aposentadoria do José Luiz Rodrigues. Isso para mim foi um abalo. Parecia que a própria Galiza estaria entregue à barbárie. Eu temi pelos empregos das pessoas, fiquei apavorado temendo pela perda do próprio conhecimento das literaturas de tantas épocas e de tantos espaços. Eu quero dizer muito obrigado, professor José Luiz Rodrigues, por nos ter dado ao Brasil, a Portugal e a Galiza este trabalho de décadas construindo esta unidade na diversidade da língua portuguesa, que vai vicejar pujante a qualquer momento, fruto do nosso labor, mas idealizado e arquitetado pela sua mentalidade de engenheiro da política. A AGAL funde as súas raíces en Xosé Luis Rodríguez, máis do que ningunha outra persoa, penso. El non é unha persoa para ocupar cargos, na asociación non os ocupou, e moito menos para facer traballo militante, eu non o definiría así, mas desde os inicios, o seu magisterio, a súa íntima relación con Carballo Calero e o seu contributo tamén para as normas dos 80, antes do nascimento mesmo da GAL, e sobre todo a súa inmensa sabedoría lingüística foi fundamental para que o reintegracionismo non se sentise órfao. Cualquier proposta lingüística para unha sociedade cae facilmente en simplificacións e deixase orientar un pouco polas intuicións, mas co Xosé Luis Rodríguez formando parte co seu estilo moderado, que todos coñecemos, sentíamos que a nosa postura, que a postura reintegracionista era a do consenso, non? Espero que a reforma non te reforme, Xosé Luis, e que continúes a orientar este movimento e este noso ideario como xa o tes feito. Eu fui un alumno de Xosé Luis Rodríguez no ano 1994, cando el trataba cando el daba aulas no primeiro ano das licenciaturas en Filoloxía Galega e en Filoloxía Portuguesa, unha vez consumada xa a separación das dúas filoloxías na Universidade de Santiago de Compostela. A mí Xosé Luis ensinoume moita cousa de lingua, ensinoume moita cousa de literatura, sobre todo de literatura medieval, mas sobre todo Xosé Luis o que me demostrou é que hai que facer ou como hai que ser para que 26 anos despois o teu alumnado se lembre de ti, se lembre con cariño, con respeto e con admiración. Ensinoume que é bon ser cordial, é bon ser empático, é bon ser próximo, como Xosé Luis era. Ensinoume tamén que hai que saber o que se di, e ás veces tamén é mellor dicer menos do que se sabe. E ensinoume que todo isto que se pode facer con optimismo. Xosé Luis, eu teño esa imaxe desa persoa que ten ese optimismo calmo, que eu supoño que só terán aquelas persoas que xa estiveron pior e aguantaron. E nese sentido, Xosé Luis aguantou en situacións complicadas a posición daquelas persoas que entendemos que, para alén da legitimidade galeguista, para alén do facto filolóxico en sí, que entendemos, digo, que a unidade lingüística galego-portuguesa é un elemento útil para a comunidade galega. Eu quería aproveitar esta oportunidade para agradecer tres cousas. A primeira é a iniciativa. Agradezo as miñas colegas e os meus colegas da área de portugués e de literatura e lingua portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela que tivesen esta iniciativa, porque non se me ocurre nada máis xusto e máis necesario no ámbito académico galego que recoñecer a trayectoria académica e a trayectoria tamén intelectual e o perfil humano de Xosé Luis Rodríguez. Quero agradecer tamén o convite que se me fai para estar hoxe aquí desta maneira, porque para min unha honra e para min un placer poder estar presente nesta merecida homenaxe a Xosé Luis Rodríguez. E quero agradecer en última instancia, Xosé Luis, pois o teu magisterio, o teu exemplo, a túa paciencia, a túa calma e o teu optimismo, porque sen todo iso hoxe non teríamos hipótese. Obrigado, Xosé Luis. Obrigado, mestre. É um grande prazer poder participar desta homenagem ao professor José Luiz Rodrigues, e não há como não começar a falar dessa grande figura que é o professor e amigo José Luiz Rodrigues. Eu me permito utilizar essa palavra, que ele sempre utilizou nas nossas conversas, porque a convivência com ele
foi sempre muito proveitosa no sentido do aprendizado das coisas da lusofonia, né, das quais ele é um conhecedor profundo, das quais ele fala com muita sensibilidade e amor. E a convivência com ele também sempre foi muito agradável no que diz respeito à qualidade humana, né, da proximidade com o amigo José Luiz Rodrigues. Então é um momento, né, de dizer, de expressar com toda clareza a importância desse privilégio, né, da convivência com o professor, com o amigo, que para além de ensinar tantas coisas do mundo da língua galego-portuguesa, também fez questão de me apresentar muito de perto a gastronomia maravilhosa da Galiza, esse mundo, né, galego ao qual ele está ligado tão profundamente. Um grande abraço. Boa noite, queridos amigos. Não sei se ainda me conhecem. Sou Benjamin, que há muitos anos, meu Deus, há 20 talvez, tive a sorte e o privilégio de vos conhecer e de viver convosco. Foram anos muito importantes para mim. Cheguei como estrangeiro e não mais deixei de ser galego. Aprendi convosco muito mais do que ensinei. Hoje quero saudar a pessoa excepcional que é o Zé Luís, que me marcou como pessoa e como intelectual. Apreciei em ti, Zé Luís, o modo discreto e subtil como lideravas um projeto e iluminavas uma grande equipa. Há pessoas, Zé Luís, que vale a pena encontrar na nossa vida. Um grande abraço para todos e, em particular, para o Zé Luís. Querido professor José Luiz Rodrigues, começo por dizer da minha felicidade e da minha honra em poder me somar aos colegas da Universidade de Santiago de Compostela, particularmente aos colegas da Filologia Portuguesa, nessa homenagem a propósito de sua aposentadoria. Gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos, que eu não sei se fiz em algum momento lá atrás, a sua amigável e generosa recepção àqueles dois professores, a Maria de Jesus e a mim, que chegávamos a Santiago com muitos sonhos, com muitas esperanças, com muito desejo de trabalho, de realização, mas também com muito medo, com muito temor do novo, com muito desconhecimento do que era, né, a cultura galega para nós naquele momento. E você, que já liderava amigavelmente e cordialmente os colegas da Filologia Portuguesa, soube de forma muito magistral, de forma muito generosa, nos incluir no grupo, nos fazer sentir incluídos no grupo da Filologia Portuguesa e ter nos ajudado, né, e por ter nos ajudado a realizar tantas coisas, a realizar tantas atividades, a passar esse período de 2, 3 anos que passamos aí de forma tão agradável. Então deixo aqui o meu profundo agradecimento pela sua recepção amiga e desejo muitíssimas felicidades nessa nova etapa de vida. Um abraço amigo do Márcio, aqui do Brasil. Olá, eu sou Benevides, conheço já o José Luís há algum tempo. Foi em 2009 quando vim a Santiago e pela USC como leitor de Angola aqui na universidade, tivemos o primeiro contacto. E daí a amizade foi se desenvolvendo até hoje. Como profissional, eu não tenho muito a dizer porque não há adjetivos que cheguem para homenagear essa grande figura. Não tenho nenhuma palavra que possa resumir tudo aquilo que o Zé Luís é. E como pessoa é fantástico, eu diria o mesmo, porque eu digo até que parece que devia ter conhecido José Luís há mais tempo. Eu perdi tempo por ter conhecido só em 2009,
porque de lá para cá ele demonstra realmente o grande caráter que tem, incansável em tudo, em poder ajudar, em poder dar um telefonema simplesmente para saber como é que eu estou, como é que a família está. E então, digamos que é mais que merecido. José Luís é um grande indivíduo, digamos, em todas as facetas da vida. Bom, non quería deixar de pasar a oportunidade de saudar ao Xosé Luís nesta máis que merecida homenaxe. A verdade é que guardo moitas boas lembranzas da miña etapa como alumno na USC do Xosé Luís, e acho que o seu contributo para a cultura galega, para a dignificación da nosa lingua e para a concepción do galego como unha lingua extensa e útil a beirada do portugués e integrada na lusofonía, que foi fundamental, e que esta homenaxe é máis que sentida e recoñecida por, cuando menos, por moitos e moitas de nós. E nada, aproveitar a ocasión para mandarlle un grandísimo abrazo, unha grandísima aperta, e desexarlle que a reforma estexa sendo pois felicísima, e que nesta homenaxe pois que poidamos de alguma maneira pois encontrarnos. Entón, é un grande abrazo, e obrigado tamén aos impulsores e aos organizadores desta iniciativa. Viva o Xosé Luís e viva o elo que nos une a todos e a todas nós, que andamos nestas cousas e nestas iniciativas, que sempre é pois a nosa lingua e facer país. Da miña época como estudante en Compostela, lembro con memoria saudosa a lembranza de algunhas persoas. Entre elas está Xosé Luís Rodríguez, que foi o meu profesor de lingua portuguesa alá nos anos 95, 96, 97 do século pasado. O andar do tempo faría que voltásemos a coincidir noutros eventos académicos, tales como a miña tese de doutoramento, algúns congresos, diversos simposios, e en todos eses encontros, e tamén cando era meu profesor, sempre lembro un trato cordialísimo, unha amizade roburenta e un vastísimo coñecemento da realidade cultural e lingüística galego-portuguesa. Ele soubo contribuir firmemente para a miña formación, e hoxe, pois, en parte grazas a él, dedícome tamén a estudar a nosa lingua, que naceu no reino medieval da Galiza e hoxe é unha das máis espalladas polo mundo todo. Por todo isto, Xosé Luís, moito obrigado e unha grandísima aperta. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira conversa que eu tive com o José Luís, sei que foi em 2011, que foi quando eu comecei a trabalhar como leitora de português, né, do Brasil, mas lembro de uma das conversas que com certeza foi uma das primeiras, né, que foi a gente conversando sobre o meu pé de laranja lima, porque eu dizia para ele: José Luís, por que os alunos escolhem tanto esse livro, né? Esse livro que é tão deprimente, esse livro que é tão triste, para mim foi um trauma infantil, né? Ele disse: não, esse livro teve muito sucesso aqui. E aí foi quando a gente começou uma das conversas sobre essa irmandade literária, né, entre Brasil e Galícia. O bom de ter tido esse privilégio de trabalhar durante alguns anos com o José Luís foi a segurança, né, a certeza que eu tinha de poder bater na sala dele a qualquer momento para tirar dúvidas gramaticais que eu tinha, e foram algumas. E era impressionante como não só ele sabia resolver as dúvidas, como que ele sabia explicar de uma maneira fácil, rápida e lógica, né? Acho que isso, associado ao fato dele estar sempre se atualizando, sempre ser curioso, sempre estar aprendendo, é o que mais ou menos eu considero que seja um professor inesquecível, né? Um catedrático, um educador, ou como a gente quiser chamar. Um beijo, José Luís. Tiven o privilexio de chegar a Xosé Luís Rodríguez a través da súa escola, concretamente a través de Manolo Portas e de Luís Foz. Naquela escola, que era unha especie de seminario de estudos galegos, alén do Xosé Luís, tivemos a fortuna de ter como mestres a Martiño Montero Santalla, a María do Carmo Enríquez, a Aurora Marco, a Isaac Alonso Estravís,
a Elvira Souto ou a Ramón López Suevos, que eran o núcleo da AGAL, arredor do que nos reuníamos. Naquela escola, e con aqueles mestres e mestras, aprendemos lingua, literatura, sociolingüística e, sobre todo, amor ao país e dinamismo integrador. Agora, en 2020, por un feliz acaso da vida, temos esta homenaxe ao Xosé Luís coincidindo co ano de Ricardo Carvalho Calero. Eu conheci o professor José Luís em 2014 e trabalhei com ele nos 2 últimos anos antes da sua aposentadoria. Eu tinha acabado de chegar para trabalhar na Faculdade de Filologia como leitor de português brasileiro, e ele entra no gabinete onde eu estava instalado, onde me instalaram, e se apresenta de uma maneira muito amistosa, muito acolhedora, não? Me dando as boas-vindas, não? Dizendo que já tinha notícia de mim. E foi muito interessante, assim, porque no dia anterior eu já tinha separado um texto dele, buscando materiais, enfim, para me inteirar do ambiente onde eu chegava, não? Eu tinha acabado de encontrar um texto dele sobre o ensino de português para um público galego, um texto que me deu algumas ideias no início, não? Um texto que foi muito bacana ter encontrado, porque me apresentou o público galego antes de eu entrar em sala de aula, e foi uma figura assim importante nesse momento, porque foram os meus 2 anos, meus 2 primeiros anos como leitor, e logo ele se aposenta. José Luís, um grande abraço, um abraço saudoso. Espero que você desfrute a sua aposentadoria, não? E nós vamos ficar com as boas lembranças. Correspondo cunhas palabras ao amável convite para ofrecer, en intervención oral breve, un punto de vista persoal sobre o profesor Xosé Luís Rodríguez, destinatario desta merecida homenaxe. Non fun alumno do profesor Xosé Luís Rodríguez, mas si tiven a sorte de compartillar con ele varios anos de actividade no seio da Comisión Lingüística da GAL, a cual ele presidiu entre 2004 e 2009, etapa en que se me revelou como persoa moito próxima e cordial. E alén de persoa moito cordial, o amigo Xosé Luís é, para min, naturalmente, un dos máis finos filólogos galegos, e aquele con cuxa focaxe en xeral do idioma máis me identifico. Finura filolóxica na liña do seu mestre Carvalho Calero, tanto polo que di respeito á cuidade e rigor da súa pesquisa filolóxica, quanto polo que di respeito á súa elegancia expresiva. A cuidade na pesquisa filolóxica manifesta, por exemplo, en 2 traballos xa entretanto tornados clásicos reintegracionistas, como aquele artigo que analiza as formas de tratamento vostede, vosté, vocé, ou aquele que lucida as disyuntivas de tipo calquera, cualquer. Elegancia expresiva e coincidencia de focaxen, en fin, en trechos como o seguinte, extraído do prólogo dunha coletánea da Comisión Lingüística e con cuxa leitura conclúo a miña intervención. O presente volume que inicia a colección A través da lingua, preparado pola Comisión Lingüística da GAL, reúne unha pequena seleta de traballos de diversa orden, vidos a lume en diferentes meios, de regra afastados do grande público, sobre aspectos do noso idioma e país focalizados en chave reintegracionista. Todos precedidos pola forza, a paixón e a convicción provenientes das cousas que verdadeiramente se aman. Unha dúcia de testemunhos de outros tantos autores
nesta primeira serie, mostran que o discurso reintegracionista continúa activo na nosa sociedade e que, se non alcanza, talvez, a magnitude do caudal carballiano das proximidades da desembocadura, sin se espalla por inúmeras vías fluviais, ora coa enerxía promisora da xoven torrente, ora coa seguranza que dá a serena afluencia dos cursos medianos. Unha dúcia de textos a incidir na indispensabilidade de unha visón alargada da nosa lingua, que extravase as fronteiras cuadriprovinciais e estatais para podermos, na solidaridade salvadora cos nosos parceiros, cultivar a nosa propia diferenza. Visón alargada da nosa lingua, cultivar a nosa propia diferenza. Moito obrigado. Entre 2013 e 2014 eu atuei como leitor brasileiro na Universidade de Santiago de Compostela e foi uma experiência incrível, tanto em termos profissionais como em termos culturais. É uma cidade muito rica em termos de arte, música, culinária, arquitetura, não só arquitetura religiosa, pelo menos 2 grandes obras do Álvaro Siza em Santiago de Compostela. E profissionalmente também, porque na Universidade de Santiago de Compostela eu encontrei um ambiente também rico, né? Com docentes, pesquisadores e criadores de primeira plana, reconhecidos internacionalmente, professor José Luiz Forneiro, professora Carmen Vilarinho, e last but not the least, professor Carlos Quiroga. Mas eu acho que a cereja do bolo desse convívio eram as horas que eu passava com o professor José Luiz. Desde o primeiro café que nós tomamos na Faculdade de Ciência da Informação, até o último papo que nós tivemos no meu Bota Fora, sobre o Tratado sobre o Amor, de André Capelão, né? Enfim, José Luiz, eu gostaria de dizer que aquela semente que você me ofereceu, da docência, com sensibilidade, rigor e afeto, eu trouxe comigo aqui para o outro lado do Atlântico. E tenho cuidado dela todos os dias. José Luiz Rodrigues, parabéns pela sua trajetória e muito obrigado por tudo. Bom dia, José Luis. Mando-te unha aperta moi forte co desexo de que sigas vivindo a vida con tanta intensidade como a que levas aplicado nela ata o momento. Aí che vai, cheo de cariño, un forte abrazo deste teu moi bo ano. Hola, José Luis Rodríguez. Desde as terras de Carnota, que son as terras da miña muller, que verás esa magnífica playa, o Solpor, a costa do Solpor, quizá Fisterra se poderá ver ou adiviñar alá no fondo. Quero mandarche unha lembranza e un agarimo para que saibas que os teus alumnos e os teus amigos te lembran. No meu caso, fuche o meu profesor de portugués, aparte do meu amigo, polas rúas, polos cafés de Santiago, e fuche ensinándonos pouco a pouco, sutilmente, mostrándonos o camiño de como tiñamos que escrever o galego. E, naturalmente, eu que non fui moi bon alumno de portugués porque tiña pouco tempo, chegaba tarde de navegar, non o levaba demasiado ben preparado, a pesar de contar con apuntamentos de Paco Salinas, nada menos, non? Pero, con todo iso, agradezo que en aquel momento fuche moi comprensivo e moi generoso comigo, e o tempo demostrou que despois non iba a ser tan mal alumno, porque xa pasados moitos anos, e despois de 36 anos de exercicio profesoral, agora xa aposentado, só escribo con ortografía portuguesa, con ortografía internacional. Por tanto, finalmente o alumno foi resultando. Así que, Xosé Luis, lembrámoste, respeitámoste, admirámoste e desde aquí mandámosche un abrazo moi grande. Querido amigo Xosé Luis, sabes ben o que me costa falar nunha situación como esta. Somos vellos amigos, dende o ano 1964 cursando o Preu. Unha amizade ben consolidada nun camiño non exento de dificultades para ambos. Sabes, ademais, que te valoro intelectualmente moito. Sempre aprendín de ti. Moita saúde para disfrutar da túa familia e dos teus amigos. Nestes momentos complicados para os que temos certa idade.
sobre todo neste país cheo de desmiolados. Grande aperta, amigo. Era necesario isto? Pois era. É bom que se diga e fique. Isto é máis. Por ser a xente de ben que nos torna o mundo máis habitável ao resto. Por tanto, mestre e amigos de Luís, obrigadas e obrigados.